Bom, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma reunião da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva. Hoje nós vamos ter a presença aqui do professor Dr. Rodrigo Gibim Jaldin. Ele é professor de cirurgia vascular da Unesp, tem um título também de especialista em medicina esportiva, treinador, é atleta há muito tempo, né? E faz parte, está vinculado aí às sociedades de medicina esportiva, sempre ensinando para a gente bastante sobre as lesões vasculares. A ideia é que a gente fale aqui uma meia hora, 40 minutos, sobre casos vasculares associados à lesão nos esportes. Depois que a gente faça uma discussão, eu, Paulo Zeles, vou discutir junto com o Guilherme Dilda, nós dois fazemos parte aqui da diretoria da Expand, mas também está aberto aos demais que quiserem fazer perguntas ao final, ou até mesmo se tiver alguma coisa muito pertinente no meio da reunião, fique à vontade para mandar pergunta no chat, de repente a gente interrompe e faz uma coisa mais dinâmica. Gibim, obrigado aí por aceitar o convite, estamos à disposição, manda ver. Vamos lá, então. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de falar o tema aí pelos colegas da diretoria da Expand. Para mim é sempre uma grande satisfação fazer essa interface entre a cirurgia vascular e a medicina esportiva, né? As áreas em que eu atuo e me encontrei, então fundi-las para mim é sempre uma satisfação muito grande. E falar particularmente desse tema é bastante interessante, porque apesar de ser algo bastante relevante quando a gente fala da saúde do esportista, vou chamar, né? Não necessariamente do atleta, mas quem tem uma demanda em treinamento, um compromisso maior com o processo de exposição ao exercício físico, ah, tem uma situação bastante debilitante, né, e de difícil diagnóstico e tal, e que fazer esse diagnóstico passa pela ideia de suspeitá-lo, né, e triá-lo de uma forma adequada. Embora tenha essa certa relevância, né, dessas lesões vasculares relacionadas ao exercício físico, particularmente numa maior proporção, né, numa maior carga de treinamento, por isso que a gente está falando dessas lesões nos atletas, mesmo uma literatura, né, uma bibliografia específica, ela destina apenas um capítulo apenas para as lesões dos membros inferiores e junto com as lesões neurais, né? As lesões dos nervos periféricos. E se limita a falar muito mais das lesões dos nervos periféricos, esse capítulo, do que propriamente das lesões vasculares, né? Então, o que a gente encontra de informação a respeito dessas situações são principalmente em relatos de casos, em séries de casos, algumas revisões narrativas na literatura, e muito difícil de encontrar capítulos, enfim, algo mais didático para trazer a discussão essas situações, né? Eu gosto muito desse gráfico aqui do professor Burini, né, que era nosso mentor aqui do Semenutri, da Unesp de Botucatu, que, de acordo com o aumento da intensidade, né, o aumento do esforço relacionado ao exercício físico, eu tenho um óbvio incremento com a saúde, mas eu acabo tendo um aumento proporcional de risco de lesões, né, lesões esportivas de uma maneira geral. E, obviamente, as áreas de exposição, as lesões ortopédicas, as lesões do segmento cefálico são muito mais frequentes do que as lesões vasculares, né? E também não diferente das outras lesões relacionadas ao esporte, elas também são subdivididas em agudas e crônicas, e as crônicas também, né, as lesões vasculares vão ter há muito a ver com o movimento próprio do esporte, né, a especificidade do esporte e as lesões relacionadas à repetição do gesto, né? Então, sobre as lesões vasculares propriamente ditas, né, essa é uma classificação meio que, digamos assim, baseado nessa literatura das revisões narrativas e tal, eu acabei fazendo essa divisão didática aqui, né? Não encontrava nada nisso na literatura, mas então as lesões por trauma direto, que são as lesões sobre o trajeto vascular, particularmente interessante nos traumas contusos, né? As lesões associadas a traumas ortopédicos ou nas fraturas expostas, por exemplo. Isso tem um caráter agudo, acidental, né? E o estresse por alta demanda física repetitiva, que tem esse caráter mais insidioso, mais culminando com queda de performance, né? Um diagnóstico difícil, porque é plausível uma explicação de ordem sintomatológica por lesão muscular, por lesão articular, por lesões tendíneas, né? Então pode ser um diagnóstico de difícil diferenciação, o que atrasa
o real tratamento do esportista com esse tipo de lesão, né? E essas lesões elas podem ser arteriais e venosas, sendo que existe uma particularidade, né, entre os traumas diretos essas lesões mais crônicas, que o exercício extenuante, pela alta demanda física repetitiva, pode gerando alterações vasculares que culminem com um evento agudo. Então, uma certa hiperplasia da parede da artéria que culmina, por exemplo, com uma trombose arterial e uma oclusão arterial aguda, ou uma lesão repetida também com um processo estenótico de uma veia que acaba culminando com uma trombose venosa profunda, como a gente vai ver a seguir, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que existem lesões agudas potencialmente evitáveis. E elas vão ser evitáveis numa avaliação pré-participação esportiva bem feita, né? Então, a gente sabe que para algumas modalidades esportivas existe esse viés de uma envergadura aumentada ser vantajoso do ponto de vista competitivo, né? Então, para um nadador, uma grande envergadura, o tamanho da mão faz diferente na remada, né? E às vezes a gente acaba meio que, eventualmente, sendo mais a favor da vantagem competitiva do que investigar uma possibilidade diagnóstica aí de alguma alteração do colágeno, enfim, que possa predispor esse esportista numa alta demanda, numa alta carga, num exercício de alta intensidade, a um evento cardíaco, um evento aórtico e a possibilidade de morte súbita. E, obviamente, eu estou me reportando principalmente a síndrome de Marfan, né? Que existe recorrência em algumas modalidades em que esse perfil, né, de membros longos e tal tem um certo viés de vantagem competitiva e acaba tendo uma recorrência nas modalidades amadoras do voleibol, do basquetebol e mesmo no esporte profissional, né? E alguns sinais que se a gente fizer uma cineantropometria bem feita no nosso momento de avaliação pré-participação esportiva, a gente pode triar adequadamente esses casos, né? Por exemplo, alguns sinais de, além da aracnodactilia, né, das mãos mais longas, dos dedos longos, a possibilidade de estar associada à hipermobilidade, né? Então, a apreensão do polegar, o polegar ultrapassar a região hipotenar, né? No momento de fazer o 4, à medida da envergadura, então os membros superiores, né, estendidos, e também em relação aos membros inferiores alongados em relação ao torso, né, podem dar uma suspeita diagnóstica da síndrome de Marfan. E, obviamente, em relação à morte súbita relacionada ao esporte, as doenças da aorta merecem bastante destaque na síndrome de Marfan, né, particularmente a dissecção aórtica aguda e os aneurismas de aorta, que podem culminar com rotura e também sendo um evento fatal no aumento da intensidade ou associado a um pico pressórico, né? Então, aqui um caso prático, né, de um paciente aqui reportado, né, diagnósticos diferenciais em atletas adolescentes de voleibol, né? E aqui o sinal do 4 facilmente identificável, apreensão do polegar, né, os membros alongados, né, aracnodactilia das mãos, bem visível aqui. Esse era um paciente com recorrência de morte súbita na família, né, teve um pico hipertensivo, não foi relacionado à prática esportiva, mas ele tinha lá a sua exposição, ele era jogador de futebol amador, não foi durante a prática esportiva, mas não foi um paciente que a gente teve que acabar fazendo a cirurgia por dissecção aórtica aguda. E também uma coisa que é interessante, também fazendo esse ampassã com a pré-participação esportiva, mas já pensando na possibilidade de associar a exames complementares, existem algumas recorrências de dissecção de aorta no levantamento de peso, né? Nos levantamentos básicos, no levantamento olímpico. E parece que um dos fatores principais como nexo causal, né, seria algum grau de ectasia ou dilatação da porção proximal da aorta, né? Então, eventualmente, nos atletas dessas modalidades, seria interessante rastreá-los com ecocardiograma, com a possibilidade da medida dessa porção proximal da aorta e aortas maiores, né, titular a exposição à carga, enfim, ou a possibilidade de acontecer algum evento aórtico durante a execução do movimento. Em relação às lesões agudas, né, o trauma direto, são mais óbvios, elas podem estar associadas a fraturas e luxações, obviamente são situações de emergência, né, e as apresentações
são nos sinais, na maioria dos casos, nos sinais maiores de lesão vascular, que pode ser uma síndrome isquêmica, no caso das lesões arteriais, né? Ausência de pulsos, frialdades, palidez, uma síndrome hemorrágica, quando tem exteriorização do sangramento, né? Um sangramento ativo, síndrome tumoral, que é o hematoma, um hematoma expansível, em expansão, mais contido pelas partes moles, né? E a possibilidade de aparecimento de um frêmito agudo, que é a fístula arteriovenosa traumática, que pode acontecer eventualmente numa fratura de osso longo ou num trauma penetrante. Também existe a possibilidade de contusões, né? Aqui um exemplo de um trauma da femoral contra um guidão de bicicleta, né? Com oclusão aguda da artéria femoral comum, depois dessa possibilidade de trauma. Então, uma dor intratável, palidez do membro com uma história de choque na região inguinal, pensar nessa possibilidade de síndrome isquêmica. Aqui é interessante, do ponto de vista de contusão e estiramento, sempre lembrar dessa possibilidade da desaceleração levar a trauma aórtico, né? Então, seriam mais nas modalidades relacionadas à velocidade, né? Então, automobilismo, eventualmente na motovelocidade, né? Que podem ter essas desacelerações súbitas ou quedas de altura, né? E aí, a gente tem um ponto de fixação aqui, que é um resíduo do ligamento arterioso nas proximidades da subclave esquerda, que esse movimento em desaceleração, né, do tórax pode predispor a rotura ou dissecção de aorta, né? Então aqui é um exemplo, né, desse movimento de tração da aorta nessa porção mais fixa entre o arco aórtico e a aorta descendente, levando aí um pseudoaneurisma de aorta, né? Isso pode estar então associado a algumas lesões clássicas de desaceleração, né? Lesões com fraturas da coluna torácica, lesões da cintura escapular, né? E o trauma direto por desaceleração na região do tórax. Alguns estiramentos descritos também com movimentos de má execução, principalmente movimentos overhead, né? Com hiperextensão cervical. Todo movimento também com carga ou algum grau de aceleração e hiperextensão cervical pode cursar com dissecção arterial, seja no território da carótida interna, seja no território das artérias vertebrais. Então, sintomas neurológicos com essas alterações de postura, né, particularmente na região cervical, também são interessantes de serem triadas para esse tipo de situação, né? E aqui, um caso do grupo de cirurgia vascular de São José do Rio Preto, com uma dissecção traumática bilateral da carótida interna associada a uma manobra mal executada aqui durante o treinamento de CrossFit, né? Então dá para ver a área de estiramento aqui, né? Com grande espasmo da carótida, uma dissecção, né? Se formou aqui uma falsa luz, né? Trombosada, e isso fez uma estenose da carótida interna, levando a paciente a sintomas neurológicos globais, né? A sintomas difusos, e ela foi tratada com angioplastia, tá? Com uma angioplastia com stent bilateral, com um adequado controle dos sintomas. As lesões ortopédicas, né, as mais habituais, particularmente quando tem a ideia de ou uma fratura exposta ou a proximidade com as articulações, né? E aí vão merecer destaques as fraturas do platô tibial, pela proximidade com a trifurcação arterial, né, no membro inferior, então a emergência da artéria tibial anterior, do tronco tibiofibular, que vai originar a artéria fibular e a artéria tibial posterior, e aí eu paro a nutrição para o pé, né? Se eu tenho uma lesão dessa região e com lesão da trifurcação das artérias da perna, e isso gera uma isquemia importante dos membros inferiores. E também as luxações anteriores e posterior de joelho, né? Com um movimento em gaveta sobre a artéria veia, né? Então, um trauma direto sobre a região do joelho, sempre crítico do ponto de vista de risco de lesão vascular associada, né? Então, alguns exemplos de trauma na região do joelho, né? Ou na região da articulação do ombro, também, né? Sujeito aqui à lesão arterial de membros superiores. Lembrando sempre que as lesões combinadas arteriais e venosas cursam com alto risco de amputação de membro, né? Então, quando ainda é só a lesão arterial, possivelmente o paciente vai ter que passar por uma revascularização cirúrgica, mas um membro potencialmente salvável, digamos assim, né, viável, mas lesão combinada dos vasos poplíteos, existe um grande risco de perda de membro, que seria muito trágico para um atleta de alto rendimento, né? As fraturas por estresse, provavelmente, né, associadas com esses grandes deslocamentos, a traumas diretos, né, associados também à fratura exposta, com possibilidade de lesão de ossos longos, né, cursando com
o trajeto vascular associado com lesões vasculares, né? Então, potencialmente, se presume, independentemente da condição perfusional do pé, o risco de lesão vascular associada, né, com esses grandes desvios ou com fratura exposta. Isso deve ser tido como uma emergência no sentido de, pelo menos, investigar a possibilidade de lesão vascular, independentemente da redução, né, da fratura. Então, fazer depois da redução, uma arteriografia ou um exame, um ultrassom com Doppler, né, com uma avaliação bem precisa do fluxo arterial para descartar qualquer possibilidade de lesão parcial ou lesão tamponada de um vaso que pode vir a gerar um sintoma mais tardio e acabar também piorando a reabilitação desse atleta. Mas, obviamente, são mais frequentes essas lesões mais crônicas, insidiosas, né, associadas ao gesto esportivo, né, ao estresse por movimentos repetitivos em alta intensidade. E como eu já adiantei, geralmente o diagnóstico é bastante difícil, porque a gente está lidando com esportistas, né, não necessariamente atletas, mas esportistas competitivos, pelo menos, né, pela demanda de treinamento. Então são indivíduos eminentemente jovens, saudáveis, difícil de pensar na possibilidade de doença vascular, né? Nunca vai ser a nossa primeira hipótese. Geralmente as apresentações clínicas que cursam com dor muscular, fadiga, queda de performance, elas são plausíveis pela queixa musculoesquelética, depende de um exame físico vascular especializado, em alguns casos precisa fazer a manobra, né? Manobras provocativas ou simular o gesto esportivo e fazer eventual avaliação com o Doppler de ondas contínuas, né, com o Doppler vascular, né, igual o Doppler obstétrico ali para ver o fluxo nas artérias distais, associá-lo ao índice tornozelo-braquial, né. Existem lesões que são mais, algumas modalidades esportivas predispõem a alguns tipos específicos de lesão, que é difícil do diagnóstico vascular pelo médico do esporte e o diagnóstico esportivo pelo cirurgião vascular, né? Então, muitas vezes esse paciente fica num limbo de quem diagnosticá-los e acaba sendo encaminhado multi-especialistas, né? Do fisioterapeuta vai para o ortopedista, do ortopedista vai para o neurologista, do neurologista vai para o vascular, volta para o ortopedista, enfim, é difícil de dar um destino específico para esse paciente em relação à sua queixa. A queixa principal e particularmente inicial notada pelo esportista é a queda de rendimento ou de performance por dor no membro, né? O diagnóstico precoce permite uma reabilitação completa, com uma reabilitação funcional bem satisfatória, e o diagnóstico tardio pode ser trágico, né? Pode ser debilitante, mutilante, com óbvio comprometimento da carreira, né? Então, esse trauma crônico localizado sobre uma superfície vascular, seja ela arterial ou venosa, ele pode decorrer de uma hipertrofia muscular desproporcional pelos movimentos repetitivos contra superfícies ligamentares, superfícies tendíneas, superfícies musculares, superfícies ósseas em proximidade com o trajeto vascular, né? E existem posições em determinadas modalidades esportivas que seriam mais favoráveis à compressão vascular pelas estruturas adjacentes. Essa repetição, né, de movimentos em alta intensidade, em pontos críticos de constrição vascular, levaria a um certo grau de proliferação da parede vascular, o que levaria a estenose, fibrose, espessamento endotelial, espessamento intimal ou lesão endotelial direta, culminando em trombose aguda, seja ela arterial ou venosa, né? Então, alguns pontos críticos de compressão, cintura escapular no membro superior, né? E a gente pode ver aqui, nesse videozinho, né, que um simples movimento de elevação lateral do ombro, né, já considerando que o trajeto vascular passa aqui entre a primeira costela e a região subclavicular, né, com esse espaço tênue aqui entre a musculatura peitoral, a musculatura subclávia, né, e isso associado à superfície óssea da caixa torácica, pode fazer um certo grau de constrição. Ainda mais associado com elevação overhead, né? Com modalidades que fazem repetição de gesto overhead. Então, existe uma certa possibilidade de compressão vascular, até que fisiológica, né? Durante esse ato gestual, isso, associado à alta intensidade ou à carga, pode ser bastante lesivo do ponto de vista de compressão sobre as estruturas vasculares. Considerando que no exercício de alta intensidade eu vou ter hiperinsuflação da caixa torácica no movimento inspiratório, o que predispõe ainda mais a pinçar
os vasos nesse curto espaço aqui, entre a musculatura escalena, né, entre o espaço subcostal e a primeira costela, a musculatura peitoral menor e o músculo subclávio, né? Então, o caminho fica muito estreito para as estruturas vasculares, que ainda são divididos, né, com estruturas neurais, né, com os nervos do plexo braquial e com estruturas linfáticas, né? Então, fica bem tênue aqui os espaços compressivos e os principais pontos de compressão são no espaço interescalênico, no espaço costoclavicular, né, subclavicular aqui, entre a primeira costela e a clavícula, e o espaço subcoracoide nas proximidades da articulação do ombro, né? Então, as modalidades mais predispostas a esse tipo de lesão compressiva seriam as modalidades que fazem movimento em hiperextensão do braço, né? Os arremessadores, né? Então, os jogadores de basquete, os jogadores de vôlei, né? Associado a isso, a possibilidade de carga associada. Por exemplo, encontrar aqui um bloqueio, enfim, ou uma defesa de arremesso, né? Com o braço em hiperextensão, hiperinsuflação da caixa torácica, né, o movimento em overhead, né, acima da cabeça, já limitando esse espaço arterial, isso pode gerar um fenômeno, né, que com a repetição do gesto, já um vaso eventualmente já estenosado, pode acabar levando a um evento agudo trombótico, né? Alguns outros espaços compressivos, né, a possibilidade da síndrome quadrilateral, entre as musculaturas, os redondos, né? Também na cintura escapular, né? Na região dorsal, podendo fazer compressão de ramos circunflexos da artéria braquial, e isso pode gerar um certo aneurisma, uma certa dilatação. Depois, mais para frente, eu vou abordar como que é a fisiopatologia dessas dilatações arteriais. E isso, mais que o sintoma álgico, mais que o sintoma de dor no membro, existe a possibilidade de se abrir o quadro com evento agudo, porque esse fluxo nessa região dilatada pode ficar estacionário, fazendo uma embolização distal, por exemplo, para o dígito, por exemplo, para algum território muscular do antebraço ou da mão, e aí o paciente começa a ter sintoma isquêmico agudo, necrose digital, enfim, em alguma região do antebraço ou da mão, né? Também por trauma direto, principalmente nos catchers, né, no beisebol, os jogadores de vôlei, né, particularmente os jogadores mais expostos à defesa e tal, com trauma direto na região hipotenar, há a possibilidade de síndrome do martelo hipotenar, né, onde eu tenho um trauma direto da artéria ulnar contra o osso amato, também levando essa espécie de estenose arterial, que predispõe a uma dilatação pós-estenótica, um aneurisma, que pode cursar com trombose desse aneurisma, já que é um vaso de pequeno calibre, ou com embolização para dígitos também. Nos membros inferiores, a cintura pélvica, né, um ponto bastante interessante de compressão. Então, a proximidade dos vasos com o ligamento inguinal, com a musculatura do ilho-psoas, né, que pode estar hipertrofiada em algumas situações, um pouco mais desproporcional entre os lados, e isso pode acabar garroteando a região da ilíaca, da artéria femoral, e também pode gerar sintomas compressivos vasculares nessa região. Outro ponto de constrição no canal dos adutores, algo mais raro, mas algo que a gente acaba observando em algumas modalidades de endurance, né? Então, como o canal dos adutores, o canal de Hunter é um canal músculo-aponeurótico, eventualmente também uma hipertrofia mais exuberante dessa área ou bandas aponeuróticas dessa região pode acabar culminando com compressão das estruturas vasculares nessa região. Algo um pouco mais frequente, né, que é a síndrome do aprisionamento da poplítea, alguns tipos por alteração anatômica da inserção da musculatura gastrocnêmia, por rotação anômala, né, dos vasos poplíteos em relação à musculatura gastrocnêmia, e também uma coisa que a gente não pode negligenciar é a ausência da alteração anatômica e a possibilidade de existir uma compressão funcional, né? Eventualmente, por uma alta demanda, uma alta hipertrofia dessa musculatura da panturrilha, que no aumento da intensidade do exercício físico pode acabar gerando uma compressão vascular transitória, né? E a síndrome compartimental crônica, que eu gosto de chamar como uma má adaptação ao exercício, né? Então, não tem ali um desencadeante muito preciso, é um edema da musculatura contra
a superfície ósseo-músculo-aponeurótica, mais comum aqui acometer a região tibial anterior, né, o compartimento anterior da perna, lembrando que a perna tem quatro compartimentos, né? Posterior superficial, posterior profundo, lateral e anterior. O anterior é o mais comum. E o resultado cirúrgico disso é muito ruim do ponto de vista de recorrência, né? Então, se tem medidas comportamentais para serem feitas em termos da síndrome compartimental crônica, seriam interessantes de serem tomadas, né? Então, algumas modalidades com maior frequência dessas síndromes compressivas nos membros inferiores, né? Ciclismo, modalidades de endurance, particularmente o triatlo, corridas de maiores distâncias e atletas de luta, nessa possibilidade particularmente da ocorrência de síndrome dos adutores, do aprisionamento de poplítea funcional, enfim. E aí também vale a pena a gente diferenciar essas lesões vasculares em lesões venosas e lesões arteriais. Entre as lesões venosas, obviamente merece destaque a trombose venosa profunda relacionada ao esporte. É um evento relativamente raro, mas com importante morbidade, né? Já que a gente está falando de jovens, né? E os atletas têm maior risco que a população geral. Geralmente está associado a algum grau de compressão venosa prévia, o que gera um risco trombótico elevado, e esse risco trombótico elevado, o grande risco não é só a viabilidade do membro, mas a possibilidade da ocorrência do tromboembolismo venoso, né? Então, a trombose venosa no membro associada à embolia pulmonar. Um diagnóstico tardio pode comprometer o retorno ao esporte, né? A carreira, de uma maneira geral, e, obviamente, a qualidade de vida nos seus aspectos mais amplos, né? Seja financeira, seja a qualidade de vida em termos de funcionalidade, a depender do sintoma residual que um diagnóstico tardio pode gerar. O quadro é típico da trombose venosa, dor, edema, alteração de coloração e, em alguns casos, um indício de que esse sujeito está mais predisposto à compressão vascular e ao risco de trombose venosa é uma circulação colateral venosa exuberante, né, que pode aparecer nas áreas. Por que o atleta seria mais submetido, digamos assim, ao risco de trombose venosa profunda, né? Então ele tem um risco maior de trauma, risco a depender, né, das viagens, enfim, do calendário competitivo, ao risco de temperaturas mais frias que ativam algumas proteínas de coagulação, risco de desidratação, principalmente para provas mais longas, né, a depender também das condições climáticas do ambiente, por exercício em ar livre, né? O risco associado a esses traumas e outras lesões de ter que ficar imobilizado, né? Sempre considerar a história familiar, medicamentos associados, né? Particularmente contraceptivos, no caso das mulheres, né? Entre as trombofilias hereditárias, o mais significativo seria a presença da mutação do fator 5 de Leiden, do gene da protrombina, né? Mas existe também a possibilidade de outras situações protrombóticas, como síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Que também é comum em jovens, mulher em idade reprodutiva, né? E outras síndromes compressivas, não associadas diretamente à prática esportiva, mas que podem ser, digamos assim, mais perceptíveis da prática esportiva. Então, existe um ponto de compressão que pode acontecer entre a artéria ilíaca comum direita e a veia ilíaca comum esquerda, que é a síndrome de Cockett ou síndrome de May-Turner. O paciente tem algum grau de insuficiência venosa ou de membro do membro inferior esquerdo, e essa compressão arterial pode acabar culminando com uma trombose venosa profunda ilíaco-femoral, né, que tem uma incidência de embolia pulmonar associada bastante significativa em relação às tromboses mais distais. Também relacionado ao esporte, merece destaque as tromboses dos membros superiores, né, particularmente a TVP axilo-subclávia, né, associada à síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, então a compressão naquelas três regiões que eu abordei anteriormente, e aí, como diagnóstico sindrômico, uma TVP, entre aspas, idiopática, né, que a gente cirurgião vascular associa ao esforço ou a esses movimentos de hiperabdução do ombro, enfim, ou elevação acima da cabeça do braço com carga, né, que seria a síndrome de Paget-Schotter. Nos membros inferiores, o risco trombótico estaria associado a microtraumas oscilatórios no endotélio das veias
particularmente das veias intramusculares, que pode progredir para o sistema perfurante e para as veias profundas, né? Ou síndrome do aprisionamento da veia poplítea. Tal qual a musculatura gastrocnêmia pode comprimir a artéria, também pode comprimir a veia em algum grau, e isso acabar também levando a algum grau de proliferação da parede da veia, um certo tipo de estenose venosa que pode levar a dano endotelial e trombose venosa profunda. E aneurismas venosos, que são um pouco mais raros, né? Mas eles podem estar associados a traumas prévios, em que uma lesão vascular foi subdiagnosticada, fragilidade da parede da veia, e isso, por um fluxo mais estacionário, pode predispor a risco trombótico. Então, mesma situação, modalidades com movimento que acabam tendo movimentos mais exuberantes, né, em termos de recrutamento de ombro e movimentos overhead, acabam tendo mais risco de trombose venosa de membros superiores, particularmente basquete, voleibol, goleiros, no caso do futebol, e as tromboses por esses microtraumas oscilatórios nos atletas de endurance, particularmente corridas de longas distâncias, atletas do triatlo, um pouco menos no ciclismo, mas também descrito no ciclismo essas tromboses venosas. As lesões venosas nos membros superiores, então, como eu disse, né, essa associação com a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, particularmente no espaço costoclavicular, né, onde tem a passagem da veia, da transição da veia axilar para a veia subclávia, isso gera um certo grau compressivo por movimento inspiratório nesse espaço, eventualmente por uma hipertrofia exuberante desse músculo subclávio, que é um músculo com pouco feixe muscular, né? É um músculo mais tendinoso, mas que pode acabar comprimindo a superfície venosa e que gera uma restrição, um fluxo estacionário e a predisposição à trombose venosa profunda. E aqui é interessante, é um paciente que já tem algumas alterações das veias centrais, mas a gente observar, quando ele faz o movimento overhead e faz uma inspiração forçada, bloqueia fisiologicamente o retorno venoso. Né? Então, existe isso, imagina isso repetido com carga inúmeras vezes. Né? Então, se já fisiologicamente, só a inspiração com elevação do membro, eu paro transitoriamente o retorno venoso, se eu mantenho o membro elevado por muito tempo, né, e se isso se associa a um movimento em inspiração forçada, isso acaba gerando um trauma significativo sobre a superfície venosa. Né? Aqui, então, a síndrome de Paget-Schotter, né? Pronunciada, circulação colateral exuberante desenvolvida, né? Então, isso aqui tem gente, obviamente, que tem característica de pele, característica individual, que já tem esses trajetos venosos visíveis, sem indicar patologia. O que merece destaque é o sujeito falar: eu não tinha essas veias visíveis e isso apareceu. Ou isso mudou muito de padrão, tinha uma veinha ou outra, mudou muito de padrão de uma hora para outra. Então, me dá a ideia de uma estenose venosa, né, gerando mais ou menos essa sequência aqui, né, a compressão no espaço, essa possibilidade da circulação colateral tentar dar conta dessa estenose, isso levar a uma trombose aguda, né, com a sintomatologia clássica. Então, transitoriamente, pode ser um fator predisponente ou já uma compensação de uma trombose venosa aguda. Nos membros inferiores, né, como eu disse, particularmente nos esportes de endurance, associado ao exercício extenuante, ativa os sistemas protrombótico e fibrinolítico, mas mantém mais ativo o sistema protrombótico do que o fibrinolítico. Né? Então, isso que daria um risco aumentado e por isso que existem cartilhas, por exemplo, do Ironman, para risco, né, para tensão, a possibilidade de trombose venosa profunda no atleta. Então é bastante importante a aclimatação, a hidratação no pós-prova, né, um período de repouso, tal, para tentar diminuir o risco, particularmente quando tem viagem aérea associada, por ter, no evento agudo do exercício extenuante, um risco aumentado de evento trombótico que se segue a essa exposição de maior intensidade, né? Então, esporte de endurance, corrida de longa distância, ciclismo, triatlo, associa-se a isso a desidratação e hemoconcentração, lesão e inflamação, particularmente desses vasos intramusculares, né, com dano endotelial, associado também à bradicardia e hipotensão pós-esforço, né? E, obviamente, isso é muito mais exuberante em pacientes com histórico genético. Né? Então, as trombofilias genéticas,
já com a síndrome compressivas, por exemplo, com a síndrome de Cockett-May-Turner, né? Os pacientes que usam medicações dopantes que podem intensificar essa desidratação, por exemplo, medicação diurética para camuflagem ou para bater peso, né? E, óbvio, os contraceptivos orais, particularmente os com maior concentração estrogênica, podem acabar predispondo a evento trombótico, né? E mobilidade reduzida, viagens aéreas e na recuperação muscular, eventualmente por dor, por um grau de rabdomiólise ou por lesão no pós-prova, também pode predispor a evento trombótico, né? Então, aqui mostrando o grau de desidratação, né, de um atleta depois de 18 dias do Tour de France, né? Então, todo o sistema venoso superficial identificável, né? Bastante desidratado subcutâneo. Então, obviamente, há uma condição favorável à possibilidade de trombose venosa, e sendo um fator predisponente importante. As lesões arteriais, elas abrem o quadro como uma doença arterial periférica de causa não aterosclerótica, né? Mas a sintomatologia é a mesma, principalmente claudicação de membros, né? Então, dor estimulada pelo exercício, pela atividade do membro, né? A famosa isquemia funcional. Então, pode estar associado parestesia, palidez, fadiga, né? Que vai culminar com a queda de performance, sempre essa ideia da isquemia, da dor isquêmica induzida pelo exercício, mas pode apresentar isquemia aguda, particularmente nessas dilatações arteriais, sem necessariamente sintomas muito exuberantes a essa isquemia aguda. Por exemplo, uma embolização distal dessa área dilatada. E isso pode acontecer, né, por trauma direto, repetido, de alto impacto sobre a superfície da artéria. Aqui, obviamente, eu não vou falar de todas as síndromes, né? Mas o que levaria a sintomatologia nos membros superiores: estenose e aneurisma da artéria subclávia, estenose e aneurisma da artéria axilar, naqueles pontos de compressão na cintura escapular, particularmente no espaço escalênico, né, em relação à artéria, a síndrome do espaço quadrilateral, que eu já dei uma abordadinha, e a síndrome do martelo hipotenar. E nos membros inferiores, que é o que eu vou mais me ater aqui, endofibrose da artéria ilíaca, síndrome do canal adutor, síndrome do aprisionamento da poplítea, doença cística da artéria poplítea, que não tem muito a ver com trauma esportivo, tem a fisiopatologia bastante questionável aí, mas possivelmente com algum grau de comprometimento embrionário ali na formação da articulação do joelho, e a síndrome compartimental crônica, que é bastante frequente, a dor em membro relacionada ao esporte. Nos membros superiores, então, só falando do mecanismo de trauma vascular, né? Então, nesses pontos de compressão, a partir do momento que eu tenho uma estenose arterial, eu mudo o padrão de fluxo de laminar para turbilionar, e esse turbilionamento persistente leva a uma dilatação pós-estenótica. Toda dilatação pós-estenose, por essa mudança de velocidade de fluxo e mudança de diâmetro do vaso, faz com que o fluxo desacelere na superfície vascular distal ao ponto de estenose, no ponto mais dilatado, e isso predispõe à formação de trombos murais. E, obviamente, como o fluxo na estenose é de alta velocidade, isso aqui acaba tendo um estresse de cisalhamento maior sobre essa superfície do trombo, o que pode fragmentar o trombo, gerando embolização distal e isquemia distal. Então, não necessariamente essa estenose, ela tem um ponto crítico para gerar queda de performance, mas ela pode ser crítica para gerar essa dilatação. E aí, um paciente, eventualmente, sem sintoma nenhum, mas com esses fatores de risco relacionados ao gesto esportivo, pode acabar tendo essa dilatação arterial e, por exemplo, uma isquemia digital, uma necrose de falange, por exemplo, por embolização distal. Opa, voltei, desculpe. Então, os pontos de compressão que eu já mostrei no slide anterior. Nos membros inferiores, então, vale a pena falar um pouquinho mais sobre as lesões nos ciclistas, né? Não é exclusivamente das modalidades com bicicleta, né? Mas é mais descrito nessas situações, particularmente por essa posição preferencial da pelve e pela possibilidade de uma hipertrofia assimétrica do músculo psoas com estresse direto sobre a artéria ilíaca externa, né? E isso poderia levar a uma hiperplasia da parede do vaso. E vejam que é realmente uma hiperplasia, né? Então, uma peça aqui anatômica mostrando uma redução significativa da luz do vaso. Essa luz aqui fica muito delgada, né? E isso acaba gerando uma trombose aguda,
o paciente pode ter algum grau de compensação, não necessariamente ele abre o quadro com uma oclusão arterial aguda, com isquemia crítica de membro, com risco de perda de membro, mas ele limita cada vez mais a distância, eventualmente, de pedal dele para desencadear os sintomas, né? Ele percebe a queda de performance. Então é um paciente, ele era esportista competitivo, mas amador, não era atleta de alto rendimento, tinha uma rodagem semanal bastante significativa, tá? E aqui dá para ver o ponto de constrição. Então, esse é um paciente que a gente operou aqui na Unesp, né, aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu. Então a gente vê aqui a artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca externa com o ponto de estenose e a artéria hipogástrica, né, a artéria ilíaca interna. E esse ponto aqui, ó, dá para perceber que uma alteração drástica aqui da parede, né? Uma alteração em termos de calibre e mesmo o aspecto externo dela é bastante alterado, né? Quando a gente fez aqui a abertura da artéria, né, dá para ver que faz esse tecido estranho aqui por dentro, né? Como se fosse uma nova camada, que é uma proliferação do endotélio, né? Parece como se fosse um trombo antigo, né? Então, a artéria, ela é alterada do ponto de vista de superfície da parede, né? Características da parede e forma esse conteúdo no interior dela, né? Então, a gente fez uma ressecção, né, do segmento comprometido e a reconstrução por interposição de prótese vascular, né, com reimplante da artéria hipogástrica, né? Então, prótese de Dacron aqui, o paciente ficou assintomático, já voltou a pedalar. Existe a possibilidade de tratamento endovascular, mas ainda, como eu tenho o fator estressor de compressão, né, essa compressão sob a malha do stent possivelmente predisporia a uma reestenose do stent. Então, apesar, né, de ser algo menos invasivo, por a gente estar lidando com um paciente jovem que vai continuar com um gestual esportivo de estresse sobre aquele ponto da circulação, talvez não fosse a melhor medida colocar uma malha metálica dentro da artéria do paciente, né? Pensar na possibilidade de cirurgia aberta realmente como a melhor opção terapêutica nessa situação. A síndrome compartimental crônica é uma isquemia transitória também induzida pelo exercício, seria a incapacidade do compartimento ósseo miofascial em acomodar o edema muscular, né, durante o exercício, mais frequente em corredores de longa distância, esquiadores, jogadores de futebol, rugby, basquete, tênis, né, correspondem a 75% das dores crônicas nos membros inferiores e esporte induzidas nos atletas. 85 a 95% dos casos são bilaterais, o que é uma importante diferencial com o síndrome do aprisionamento da poplítea, né, que geralmente é unilateral. Não tem predisposição por sexo, isso é também um diagnóstico diferencial importante. Aprisionamento de poplítea é mais comum no sexo masculino, né? Então não tem predisposição por sexo. Geralmente associa-se à hérnia facial, né? Então aqui é um também esportista competitivo, já tinha sido atleta, né? É um aluno da faculdade que já tinha sido atleta de judô e ele começou com sintomatologia para corrida e depois para caminhada em maior intensidade, com dor bastante significativa no membro, dor isquêmica no membro induzida por exercício. E aqui a hérnia facial. Depois vou mostrar o padrão de mudança de marcha dele. Então, principalmente, como eu falei, o acometimento mais frequente é do compartimento anterior. Então, geralmente na face anterior ou lateral da perna durante o esforço, o que é um diagnóstico importante, diferencial da famosa canelite, né? E cessa a dor com a interrupção do esforço. Então, parou, aí que é um diagnóstico diferencial importante da canelite, parou o esforço, parou a dor, né? Quer dizer, eu tenho um tempo de melhora desse edema da musculatura. Ao regredir esse edema da musculatura, melhora a dor, some a sintomatologia da compressão do feixe vasculo-nervoso. Existe a possibilidade de fazer a medida direta da pressão intracompartimental, né? Obviamente existem sistemas específicos para isso. Quando a gente precisa fazer, a gente faz uma coxambrada aqui, né? Num sistema fechado, num monitor de PA invasiva, né? De centro cirúrgico mesmo. E aí a gente consegue fazer uma regulamentação de pressão aqui com coluna lídrica e aí faz a medida da pressão intracompartimento, né? E aí a gente consegue fazer a medida antes do esforço, 1 minuto depois do esforço, 5 minutos depois do esforço, batendo esses valores aqui, que tem um pouco de variação na literatura, seria indicado a fasciotomia descompressiva, né? Geralmente, para a fasciotomia descompressiva da síndrome compartimental crônica, a ideia é deixar realmente a face aberta e a abertura da pele, diferente do que a gente faz
nos acidentes ofídicos ou na cirurgia vascular, né, que é deixar a cicatrização por segunda intenção, a ideia seria fazer algo não constritivo da pele, né? Então fechar a pele instantaneamente, mas para evitar essa constrição de uma eventual incisão hiperplásica, né, hipertrófica, enfim, a possibilidade da incisão em zetaplastia, né, o que seria mais anatômico e mais distensível do ponto de vista de manutenção das características da pele. Então aqui o menino já tinha sido feita a medida da pressão compartimental pré-esforço, né? E dá para ver como ele muda a marcha aqui nessa perna, né? Ao longo do teste de caminhada aqui. Né? Olha, conforme vai passando o tempo de esforço, ele vai meio que arrastando a perna esquerda aqui, que era a principal sintomatologia dele. Então, agora, já pensando, né, nas finalizações, importante diferenciação entre a síndrome compartimental crônica e a síndrome do estresse medial da tíbia, né? Sendo que a síndrome compartimental crônica tem essa característica bem isquêmica relacionada ao exercício, né? Uma queimação, fadiga, com sintomas neurovasculares presentes, né? Porque é a compressão do feixe vasculo nervoso. A dor é durante o exercício físico e cessa assim que regredido o edema da musculatura, né? Logo depois do repouso. E o diagnóstico de certeza se faz pela mensuração da pressão intracompartimental. A síndrome do estresse medial da tíbia é uma dor mais difusa na borda medial da tíbia, não tem sintomas neurovasculares, a dor é induzida e permanece, né, alguns momentos, algumas horas, inclusive após o exercício físico, o diagnóstico eminentemente clínico. É interessante a gente pensar que na trombose venosa profunda, ou em algumas situações arteriais, esse paciente, esse atleta, vai precisar de anticoagulação. E aí é uma outra nuance dessas situações de doenças vasculares no atletas, né? Então a gente ainda tem literatura bastante escassa em relação à anticoagulação de fase aguda ou estendida, né? Aquela que a gente deixa preventiva ali pelos próximos 6 meses ou um ano depois do evento, na população de atletas, particularmente dito, né? Então não há uma diretriz específica para anticoagulação em atleta. As recomendações são limitadas de critérios também para retorno à prática esportiva. Existem algumas publicações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, mas não um guideline específico para retorno à atividade, né? A gente tem que considerar que geralmente cursa com longos períodos distantes da atividade esportiva, o que pode gerar um grande impacto sobre a carreira, impacto no psicológico nos atletas de alto rendimento, consequências financeiras pelos patrocínios, enfim. É importante, né, que o atleta compreenda e aceita os riscos de ficar livre do esporte pelo risco de sangramento, enfim, ou de uma recorrência do evento trombótico com comprometimento ainda maior da carreira, no caso de uma trombose venosa, né? Então, o risco de sangramento é muito aumentado de acordo com a modalidade, particularmente nos esportes de contato, de impacto, ou esportes que aumentam o risco de queda, o risco de trauma na vigência da anticoagulação, né? Então, a demanda de tempo de anticoagulação, né, de manutenção, de extensão dessa anticoagulação, vai ser determinada pela característica da modalidade, pelo regime de treinamento em intensidade, pelo risco de contato, né? Se tem um risco de viagens, particularmente aéreas, de maior tempo, predispondo a um risco de recorrência do evento trombótico, e o uso de medicações e doping, né? Quanto tempo anticoagular? Sempre considerar se é um fator de risco transitório ou se tem um alto risco de recorrência por ser uma situação primária do atleta. O risco de sangramento e tem que considerar o que seria a preferência pessoal, né? Ah, Geralmente, em termos do retorno, nos esportes que têm baixo risco de lesão direta ou de risco de sangramento na vigência da anticoagulação, seria o retorno ao exercício físico 4 semanas após o evento, não necessariamente ao evento competitivo, né? Mas ao retorno à prática esportiva. Então, 4 semanas com atividades mais leves, sem carga, 5 semanas com atividades livres de impacto, e depois 6 semanas, num evento de trombose venosa, atividade com carga ou maior impacto. E o retorno ao esporte de contato após completo período de anticoagulação, né? Então, se tem risco de trauma direto ou de contato, na vigência de anticoagulação, não é recomendado o retorno à prática esportiva. Talvez isso seja revisto hoje com as novas medicações anticoagulantes, né? Os DOACs, os anticoagulantes diretos,
que a gente tem que considerar? O que a gente tinha até muito pouco tempo atrás para anticoagulação era a boa e velha varfarina, antagonista de vitamina K, que tinha uma meia-vida residual de 72 horas. Então não adiantava suspender ali, você expunha muito o sujeito a risco a depender de quanto tempo era o evento prévio. Né? Então teria que completar o período de anticoagulação. O DOAC, né, os anticoagulantes diretos, eles já têm uma redução plasmática significativa depois de horas de suspensão, 12, 24 horas a depender, né, do tipo de droga. Então, possivelmente, existe um norte de manejo, de suspensão, eventualmente, para um evento competitivo e retorno logo após esse evento competitivo da medicação anticoagulante. Com uma nuance de que, se no evento competitivo, durante, né, o evento, o sujeito teve uma lesão, como retornar o anticoagulante? Quer dizer, ele não vai ter o evento trombótico, mas e aí ele vai estar com risco de trombose, só que se ele teve a lesão durante o evento, eu vou ter que anticoagular uma lesão e predispor a, eventualmente um sangramento, um hematoma. Então, existem alguns vieses ainda dessa possibilidade, mas possivelmente existe um horizonte a simplificar a anticoagulação no atleta. Né? Então, concluindo, as lesões vasculares por estresse esportivo, embora não sejam tão comuns, elas costumam deixar sequelas graves, né? E suspeitar é o melhor meio de fazer o diagnóstico. Né? Então, sim, as doenças vasculares elas podem ser causa de dor nos membros durante o exercício físico e tem que ser um diagnóstico diferencial das doenças musculoesqueléticas e das doenças dos nervos periféricos, que são causas também frequentes, muitas vezes mais frequentes que as doenças vasculares, mas nos sintomas refratários aos tratamentos fisioterápicos, aos tratamentos musculoesqueléticos, eu preciso pensar na possibilidade de lesão vascular. Então, sempre investigar sintomas persistentes no atleta de queda de performance e dor em membro. Então, para o diagnóstico, reconhecer o risco, né? Lembrar sempre que ser atleta não significa ser saudável e existe esse risco de TEP, né? De tromboembolismo venoso, de TEV, é sempre plausível. Conhecer as potenciais lesões esporte específicas, então ações repetidas e elevado estresse com alterações anatômicas. Então é bastante importante, de acordo com a sintomatologia, considerar o gesto esportivo da modalidade em questão. E os sintomas podem ser atípicos, né? Lembrar que o atleta tem um bom nível de condicionamento, uma boa aptidão cardiopulmonar e costumam ter boa tolerância à dor. Então, sempre investigar em algum sinal clínico residual, né, no exame físico detalhado. Sempre tem essa ideia do compromisso de resultado, né? A gente está lidando com indivíduos jovens e potencialmente saudáveis, e um diagnóstico errôneo ou tardio pode comprometer a qualidade de vida, o retorno ao esporte e a performance, consequentemente, a carreira desse atleta. Na necessidade de anticoagulação, seguir as recomendações vigentes para a população em geral. Então, o guideline da Sociedade Americana de Cirurgia Torácica, né? Que vem publicada anualmente no CHEST, né? Informar e educar os atletas, o esportista competitivo aí, sobre os riscos de recorrência e sangramento em antecipações indevidas, seja do retorno do exercício em maior intensidade, seja na participação de eventos competitivos. Sempre considerar que na trombose venosa, a terapia compressiva e a mobilização precoce são sempre bem-vindos, né? Então, a meia elástica e um processo de reabilitação sem intensidade de carga aqui, mas andar, não fazer repouso direto, né? Ter a demanda sobre o membro é importante no intuito de reduzir o tempo de recuperação e prevenir complicações tardias, particularmente a síndrome pós-trombótica. E era isso que eu tinha para trazer de conteúdo, aberto às discussões e eventuais perguntas. Perfeito, Rodrigo. Como sempre, muito completo. Para a gente tentar não passar muito do horário, eu sempre tento me atentar um pouquinho a isso, mas obviamente precisamos também ter um pouquinho de discussão. Vou pedir para que todos que puderem, deixa de compartilhar a tela, Rodrigo, todos que puderem abrir a câmera, nós vamos até 9h15, não vamos passar disso, tá? Para o pessoal não ir saindo no meio, sei que já está tarde, então os que puderem abrir a câmera e quiserem fazer perguntas. Então, primeiro, parabéns, né, Rodrigo? Sempre sendo bem detalhista
e trazendo muita informação para a gente, dá vontade de chorar, né? O tanto que a gente vê de desgraça, enfim, que pode acontecer. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou começar com o Pedro aqui, que é nosso residente lá na Unifesp, e quer fazer. Vamos lá, Pedro, pode abrir seu microfone e manda ver. Boa noite a todos aí, boa noite, Rodrigo. Parabéns aí pela aula, primeiramente. A minha dúvida é a seguinte: eu até tive a experiência de atender um paciente no pronto-socorro, era um ciclista aí de por volta de uns 40 anos, que tinha atendido ele numa terça-feira, ele tinha feito um pedal no domingo, por volta aí de 100, 150 km, ele já tinha essa rotina aí de treinos. E aí estava com uma dor intensa em panturrilha, já estava num ponto com o membro pálido, sensação de parestesia. No fim das contas, era uma oclusão arterial aguda, aí, se eu não me engano, de poplítea. E aí o paciente acabou evoluindo aí para a cirurgia. Até o vascular que operou ele é meu amigo pessoal e não deu para fazer a revascularização. O paciente evoluiu com uma amputação aí, que eu não sei se foi transtibial ou transfemoral, né? E a minha dúvida a gente sabe que nesses ciclistas, principalmente amadores, né, eles usam às vezes eritropoetina, algumas medicações aí para tentar aumentar a performance, né? E até eu queria saber se existe algum corte, né, de volume ou de intensidade de treino que a gente tem que, de repente, orientar alguma coisa aí para esses pacientes, né, de endurance. E se existe algo que a gente pode orientar, de repente, de biomecânica, de corrida ou de ciclismo, alguma mudança aí no gesto esportivo que pode, de certa forma, reduzir o risco desse tipo de lesão. Legal. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Rodrigo, só vou Ah, interromper aqui para a gente tentar, para a gente manter o tempo, perguntas concisas e respostas concisas para todos poderem falar, tá bom? perfeito, Manda ver. perfeito. Nesse caso propriamente dito, Pedro, que seria ali a oclusão arterial aguda, eu acho que sim, teria que pensar em algum recurso para aumento de droga de aumento de performance, né? A gente sabe dessa frequência em atleta de endurance, ainda que no esporte amador, enfim, particularmente da eritropoetina, cada vez mais da testosterona, também levando a hemoconcentração. Não é tão comum as tromboses, as lesões arteriais pela hemoconcentração secundária induzida por testosterona, mas a eritropoetina, como induz uma proporção um pouquinho maior, ela é ainda menor do que a policitemia vera em termos de ocorrência de evento arterial, mas pode acontecer, tá? Em termos de medida de rodagem, a gente sabe que o aumento da quantidade de rodagem semanal predispõe a coisas compressivas, tipo a endofibrose ilíaca. Mas uma oclusão arterial aguda ao nível da poplítea, com certeza não tem a ver lá com a endofibrose ilíaca. Então, eu não pensaria nessa situação de modular o treino do sujeito, tá? Ver sim medidas comportamentais, investigar se ele teria uma causa compressiva ao nível da poplítea, né? Então, se teria, por exemplo, uma síndrome do aprisionamento da poplítea, ou se ele vinha com um histórico de queda de aumento de performance, já tinha alguma coisa no canal dos adutores e tal. Depois a gente pode falar um caso em comum aí que eu tive com o Guilherme. Foi um diagnóstico difícil para Chuchu, mas a gente chegou em uma compressão ao nível do canal dos adutores, né? Então, se já tinha um histórico de queda de performance. E aí, nessas situações onde eu tento modular o treino, vou dar um exemplo também do ciclismo. Eu tinha uma menina que ela tinha rodagem absolutamente normal, ela não tinha nenhuma queda de performance, mas ela não conseguia fazer treino de tiro, tá? Não conseguia fazer treino de tiro na bike. Tudo que era prescrito em treino de tiro, ela tinha sintomatologia, uma puta dor na panturrilha. Então, eu não consegui, para eu fazer um diagnóstico de certeza dela, ela tinha ressonância normal, ela tinha uma angiotomografia normal, o ultrassom era normal, eu não conseguiria chegar numa uma reprodução de gesto esportivo de intensidade de edema de panturrilha para ter a proporção de um treino de tiro, para fazer um ultrassom dinâmico ali, imediato. Então não conseguiria precisar. Então o que que eu teria que fazer? Uma arteriografia com medida de pressão, que foi o que a gente fez nessa paciente em comum com o Guilherme. Óbvio que a menina não quis fazer, é invasivo, é um cateterismo da perna. Então o que que eu cheguei à combinação com o treinador dela? Vamos tirar o treino de tiro. Não é? Porque se tem alguma coisa compressiva transitória, tá acontecendo um sintoma exuberante da panturrilha durante o tiro, tá? Agora, nessas condições mais, por exemplo, síndrome compartimental crônica, que a gente sabe que o procedimento cirúrgico não é muito interessante, sim, eu associo fisioterapia, teste baropodometria, muda a palmilha,
né? Investiga a pisada, um monte de fator biomecânico para tentar melhorar. E eu tiro alguns agentes osmóticos. Por exemplo, se o cara não precisa de mais uma suplementação de creatina e tá com suplementação de creatina, eu tento tirar algumas coisas para ver se não teria um componente adicional nesse edema de musculatura. Ah, mas não, aí entra numa coisa aguda, né? Eu acho que o que poderia considerar para esse cara também que a gente subestima, assim como do ponto de vista cardíaco, se investiga Covid, né, nessas coisas meio súbitas aí de miocardite que podem acontecer numa intensidade maior de exercício, a gente viu um fenômeno trombótico arterial muito atípico em pacientes pós-Covid. Então, é uma eventual infecção próxima ali, né, uma fase remissiva de Covid, talvez fosse interessante de ser investigada também nessa situação. Boa, Gilda. Pô, bem, parabéns, cara, pela aula, bastante informação, né? Fez uma revisão extensa aí da literatura pra gente. Cara, são duas perguntas bem simples. Uma em relação à ressonância magnética pré e pós-esforço, se você tem alguma familiaridade com isso, pensando em compartimental crônica, que eu já vi ser feito, né? Nem sempre a gente consegue medir a pressão dentro do compartimento. Acho que é uma ciência que você faz ali para tentar engendrar. E outra, cara, pensando nesse hype de corrida, de esportes de endurance, tem se visto cada vez mais. As pessoas, pô, viajam, vou para Valência para fazer minha maratona no domingo à noite ou na segunda-feira eu já tô voltando, né? Pegar voo logo em seguida, assim. O que que você recomenda normalmente, medidas práticas, assim, ó, espera um dia pelo menos para viajar, usa meia elástica, o que que você pode ajudar a gente com isso? Geralmente, assim, tudo depende do grau de risco, né? É, o que eu tento induzir a pessoa a tanto fazer uma aclimatação prévia e, digamos assim, uma aclimatação de retorno, restabelecer um status ali, pelo menos de controle de dor da musculatura e um restabelecimento de uma hidratação adequada. Meia compressiva, sim, mas não necessariamente a meia compressiva. Pode ser compressão intermitente, que também vai bacana a depender do risco. Então, se for um cara com um risco mais exuberante, se tiver a possibilidade de comprar uma compressão intermitente, eu acho interessante associar no voo. Mas eu acho que mais importante, em termos de literatura vascular, tá? Para paciente de alto risco trombótico, é mais importante do que medida mecânica não dormir, né? Então, não usar sedativo, nada durante o voo, para fazer uma mobilização ativa, particularmente dorsiflexão do pé, né? E deambular no corredor, enfim, e manter-se hidratado durante o voo. A gente sabe que aumenta muito o risco de trombose em viagem aérea, é desidratação associada à despressurização. Então, sempre pedir água, ter a garrafinha de água e tal. Então, fazer tipo uma hiperidratação durante o voo e não tomar nada de cunho sedativo, enfim, ou se alcoolizar num voo de maior distância ali para ter essa situação de medida compartimental, de comportamental. Em relação à síndrome compartimental com ressonância, eu tenho pouquíssima, pouquíssima experiência com isso. Nos casos que o radiologista tentou fazer, o que eu vejo é que existe uma tendência a hipervalorizar algumas coisas, assim, entendeu? Então começa aquele negócio assim que você acaba se perdendo né, na possibilidade de diagnóstico. Porque parece que todo mundo tem um grau de aprisionamento de poplítea funcional, né? Tem aprisionamento de poplítea tipo 5. Quer dizer, então aí o cara escreve lá, ó, sinais indiretos de edema da musculatura gastrocnêmica. Aí você fala, puta merda, mas nada me sugeriu a síndrome do aprisionamento de hipoplítea, né? Então eu acho que ainda está numa situação que ainda talvez você tenha centros aí que consigam fazer, o Cura deve fazer isso bem, enfim, né? Vários lugares em São Paulo que você consegue ter uma referência direta. No interior é meio eu acho que é meio ainda elucubração, sabe? Apostar as fichas nesse diagnóstico, mas eu acho altamente promissor, né? Realmente é desconfortável, não é fácil. Essa medida de pressão intracompartimento tem uma publicação aqui do serviço, né, do professor Winston, para síndrome compartimental crônica, numa série de casos. Então, é por isso que a gente tem esse fluxo de fazer
esse acochambrado da medida de pressão intracompartimento. Então a gente já tem nossa engenhoca aqui para fazer, a gente acaba fazendo quando tem essa suspeita diagnóstica, mas obviamente depois do ultrassom com manobra, depois eventualmente de uma arteriografia, que a gente tem mais facilidade para fazer, tá? Mas eu acho que essa questão igual a gente fez na nossa paciente em comum, né? Era uma paciente, explicando para vocês, é uma paciente corredora, ela tinha um histórico de ser maratonista e ela vinha com queda progressiva de performance. Atualmente ela tinha claudicação para correr 3 quilômetros. E aí que é o limbo, né? Porque é o limbo do desafio do médico do esporte falar, porra, caiu demais a distância de performance da sua. Não, corria 42, tá correndo 3, que desgraça, né? E ao mesmo tempo o cirurgião vascular que trata claudicação para pequena distância, fala, puta, como que eu vou operar uma pessoa que está correndo 3 quilômetros, né? Sendo que o resultado cirúrgico não necessariamente é muito bacana. Mas o que era interessante, essa paciente, quando a gente fazia a manobra provocativa, e isso que foi um fator de confusão diagnóstica, ela tinha um padrão de vasodilatação de fluxo ao longo do trajeto arterial todo, desde a femoral, embora a sintomatologia dela fosse na musculatura da panturrilha. Então é aquela coisa da hipervalorização do radiologista. Ela não tinha nada no eixo ilíaco, a angiotomografia era normal, mas o radiologista falou: pode ter uma estenosezinha na ilíaca lá e ser endofibrose. Não era, tá? Não era. Se tem uma estenose na ilíaca, ela ia ter redução do fluxo femoral, do pulso femoral e ia ter alteração do fluxo em repouso. Não configurava compartimental crônica, tá? Pelo exame físico. E estruturalmente, na arteriografia de repouso, e mesmo depois de algumas manobras, ela não tinha nenhuma compressão visível na artéria, nem por alteração musculaponeurótica, compressão extrínseca, não tinha nada. Como foi feito em conjunto, né, a gente acabou fazendo com um colega radiologista intervencionista, a gente fez a medida transcatéter intraarterial da pressão. Então a gente mediu a artéria femoral superficial distal e a poplítea supraarticular depois do canal dos adutores. E tinha uma puta diferença de gradiente pressórico. Alguma coisa comprimia essa artéria quando ela atingia um certo grau de edema muscular, tá? E aí, obviamente, tem que ser dividido com a paciente, ó. Vamos mexer num túnel musculoponeurótico que eu não sei o que está comprimindo e talvez não melhore em nada, né? Então, é um desafio diagnóstico e que às vezes a gente fica nesses impasses aí da invasividade, da possibilidade de não entrega de um resultado para o paciente, e aí sim cai na questão do Pedro de talvez moldar o treinamento ou induzir o paciente a trocar de modalidade, né? Por exemplo, ela mesmo já tinha buscado, ela estava buscando a natação. Fala, você tem sintoma para nadar? Não, então abraça a causa, vamos para a piscina então, né? Então, quem sabe aí sim moldar, mas obviamente sempre privilegiar mantê-lo na modalidade desejada, né? Eu tenho uma pergunta final aqui, Gibim, só fazer uma consideração antes. A minha experiência com ressonância pós-esforço é péssima. Eu nunca consegui fechar um diagnóstico, mesmo um paciente que eu acompanhei, fez ressonância no lugar, eu falei que não estava boa, ele foi, pagou no Fleury uma grana. Então, eu acho que essa ressonância pré e pós-esforço ainda não é um negócio confiável e muitas vezes é frustrante porque você tem certeza do diagnóstico e às vezes vê um laudo normal, sugestivo, mas se o cara não bate o martelo, atrapalha muito, né? Uma outra coisa que eu deixo aqui, acho que a gente que já está com os cabelos brancos e sem cabelo vê, é ouvir bem o paciente. Às vezes a gente menospreza as queixas, né? E o diagnóstico dessas alterações vasculares, isso depende muito da clínica. Então a gente acaba vendo, o cara fala, porra, peraí, eu tava correndo, eu não tô conseguindo mais. E às vezes a gente acha, isso é PT, não é nada, dá um anti-inflamatório, e quando você vai ver, o negócio foi. A gente teve um caso muito interessante aqui na Unifesp, eu até discuti com você, um colega seu que você indicou aqui em São Paulo que operou, um cara que trabalha com a gente do basquete, ele tinha uma síndrome de compressão da artéria poplítea. Isso foi levando a uma isquemia. Com essa isquemia, ele foi tendo hipertrofia. Então, a panturrilha do cara parecia uma coxa. E cada vez foi isquemiando mais até que ele operou, melhorou. Depois que ele operou, depois de um tempo, ele teve uma trombose. Aí, depois que ele teve a trombose, ele melhorou, tratou, voltou a jogar, rompeu o LCA e canto posterolateral e eu operei ele. Então, Aí enfim, não às teve vezes trombose no pós-operatório, pelo amor de Deus. não, foi antes. Enfim, então às vezes essas desgraças vêm. Para a gente realmente encerrar e ser bem conciso, o que que você deixa de dica, de alerta para o pessoal? Por exemplo, exercício extenuante e trombose. Isso eu acho importante. O que eu vejo é canelite ou síndrome de estresse tibial medial
é uma dor que é mais tolerável do que quando você tem uma síndrome compartimental crônica. Não sei se você concorda com isso. Mas Concordo, geralmente a com certeza. compartimental o cara não consegue. É uma dor que o Não, cara fala, meu, eu trava, tenho que parar. trava. É, A canelite, o cara força um pouquinho, dá uma reduzida e vai. Então, o que que se deixaria de alerta, né? A gente viu basicamente tudo aqui, foi um compêndio de lesões vasculares, mas duas ou três dicas. Ó, triatleta, risco de trombose. Síndrome compartimental crônica dói mais do que a canelite. O que que você acha que é sinais de alerta, três, quatro, cinco coisas para o pessoal mais novo ter em mente assim, falar, opa, vou lembrar disso daqui. eu acho que assim, dor de altíssima intensidade súbita, até que se prove ao contrário, investiga vascular, né? É, nunca subestimar, depois de esforço, todo e qualquer edema, né? Por mais que tenha o risco de contratura, tenha o risco de, sei lá, de algum grau de lesão muscular e tal, né? É, é prudente fazer uma investigação venosa, um ultrassom com Doppler venoso, porque nos prontos-socorros da vida aí, né, o cara vai ver, não vai pensar em lesão muscular, vai socar um anticoagulante até conseguir encaminhar para fazer um Doppler e às vezes vai piorar o hematoma, né, da lesão muscular, dar uma pequena rotura muscular. Então, eu acho que não subestimar edema associado a trauma, né? Então, embora seja mais plausível o trauma ser associado à lesão muscular, né? Por exemplo, a gente pega muito atleta de luta, enfim, que vem lá com uma puta coxona e tal, né? Ou com uma puta panturrilha, enfim, depois de um trauma direto, mas o trauma direto pode levar a dano endotelial e, Aconteceu consequentemente, comigo. a trombose, Aconteceu né? comigo, Gibim. Aconteceu comigo. Numa competição, um atleta da seleção brasileira de boxe. Boxe, hein? Que é Uhum. um quadrilátero, troca de soco. Com O luva. atleta caiu, né? Ele clinchou, né? Os dois clincharam, ele caiu. E o atleta que caiu por cima pisou em cima da panturrilha dele. Put, E, logicamente, primeiro você vai associar com um trauma é, direto. é. Investiga, inchaça, investiga. Ok, fez uma ultrassonografia, tinha uma lesão muscular leve, ok, anti-inflamatório, gelo, inchando. Pô, e aí foi, pô, será que tem alguma coisa? Realmente tinha uma coagulopatia depois, pedi para um colega, um vascular, avaliar, investigou, tinha um problema hepático, uma coagulopatia, olha aonde foi. Por um pisão que, É. por acaso, né, levou a gente a investigar uma outra coisa. E, Num e, atleta e, de boxe, que não tem nada a ver com os esportes que nós estamos discutindo aqui. e é Por um interessante, pisão de um clinch, olha só que é, caso e, inusitado, né? e é E interessante você também, falou em Bernardino, luta, por que isso que eu te falei, aconteceu comigo. e que Então é. talvez, no momento inicial, tenha sido só feito o diagnóstico ultrassonográfico da lesão muscular, porque, e isso também, na persistência do sintoma, do edema e tal, também é interessante seriar, talvez, o ultrassom vascular, porque no evento hiperagudo, como o trombo é mole, né? O trombo ele tem a característica ecogênica do sangue. Então tem que ter uma acurácia visual muito grande ali para olhar lá uma veia gastrocnêmia e falar assim, puta, essa veia pode estar com um trombo agudo, tá? Então, ela num trombo agudo, como o coágulo é fresco, ele é altamente compressível. Eu consigo botar o probe nele, apertar contra a superfície muscular e a veia fecha. Eu só consigo um sinal indireto de aumento do diâmetro da veia. 2 dias ou 3 dias depois, esse coágulo se organiza. E aí eu consigo começar a perceber redução de compressibilidade da veia. Então, não necessariamente, mesmo tendo um mecanismo de trauma mais plausível de lesão muscular, não ter sido diagnosticado uma trombose, num diagnóstico inicial associado ao trauma, eu não tenho a trombose já naquele evento traumático, mas que pode ter se manifestado ou ser melhor diagnosticada com o exame de imagem alguns dias depois por essa organização do coágulo numa veia pequena, por exemplo, numa veia gastrocnêmia, numa veia solear, que seria mais difícil de fazer o diagnóstico ultrassonográfico direto aí, particularmente num evento agudo. Uma perguntinha só técnica, porque naquele momento eu não costumo entrar com anti-inflamatório de cara. Eu faço uma analgesia, gelo, espero uns 2, 3 dias, ver como é que evolui. No quarto dia já começou a inchar, dor, e aí foi quando eu dei um anti-inflamatório. Eu não sei se eu desencadeei alguma coisa aí, porque depois se descobriu a coagulopatia, tinha um problema genético hepático, e aí a coisa foi andando.
ok, tratamos, melhorou, voltou a competir, mas por onde foi esse caso, né? Por um simples pisão numa luta, chegamos a uma patologia e eu achei que pudesse ter sido desencadeado por alguma medicação que eu pudesse ter prescrito 3 ou 4 dias depois. E aí ficou uma interrogação. A gente não sabe o que pode, ou se foi o trauma que desencadeou, se já estava em curso e a gente não percebeu, e só ia perceber mesmo depois, se foi coincidência. Realmente é uma coisa, foi um caso interessante. Ah, mas eu considero que o trauma direto aí tenha sido o principal fator associado já a essa alteração de coagulação de base do paciente. Acho que Pessoal, não induzida por medicação, não. para a gente não se estender e depois tentar manter sempre o horário que a gente programa das nossas aulas, mais uma vez agradecer o Rodrigo, sempre fenomenal. Obrigado, As Rodrigo. aulas dele a gente sempre tem que encerrar e sempre tem um monte de dúvida, um monte de coisa. Próxima vez eu vou mandar você fazer meia aula para a gente, que aí dá mais tempo da gente discutir, tá? Fantástico, obrigado a todos que ficaram aqui até tarde. Rodrigo que preparou aí evento fantástico, o Bernardino aí também sempre pós-viagem participando, então Dilda que ajudou a gente a ter as discussões aqui, Pedro contribuiu, João, enfim, a todos os colegas que participaram, agradeço, ela vai ficar gravada, eventualmente quem quiser depois assistir, compartilhar, aí nossos secretários providenciam. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, hein? Obrigado, boa noite. Obrigado pela presença de todos aí. Um abraço a todos, boa Boa noite, noite. bom descanso a todos aí. Valeu, Tudo bom. valeu, boa Valeu. noite.